Olá, inicia agora aqui na sua TV Inova SC o programa Sebrae Delas, voltado ao universo do empreendedorismo feminino para você, mulher de negócios aqui do nosso estado. E o tema de hoje é o empreendedorismo feminino com inclusão. E aqui comigo um time que entende como ninguém do assunto. Do meu lado esquerdo, a Aline Goulart, sócia e diretora de operações da Semente Negócios, e responde pela área de empreendedorismo feminino em projetos desenvolvidos pelo Sebrae, como o Sebrae Delas, Mulheres do Nosso Bairro e Cidade por Elas. Ao lado da Aline, a Jamile Lima, ela que é cofundadora da Interpress, a primeira empresa de tradução e interpretação de Libras administrada por mulheres negras. Ela foi premiada no Elas Prospera, participou do movimento Black Money, do programa de aceleração de negócios de empreendedoras negras lançado pelo Facebook e também participou do movimento Preta Hub. E ao lado da Jamile, a Karine de Lima Rubas, ela que é artesã e empreendedora. Participou do projeto Menos Resíduos, Mais Renda, Artesãs Empreendedoras, uma parceria do SEDEP, Malve e Sebrae, aqui de Santa Catarina, que resultou na marca Elas Fazem Nós. E ela também faz parte do Regenera Arte de peças em artesanato de madeira. Bom, sejam todas muito bem-vindas, é um prazer, obrigada por tirarem o tempo, a agenda corrida que eu sei que vocês têm para estarem aqui com a gente, trazendo esse conteúdo, esse assunto tão importante, né, para o nosso estado, para o nosso país, quando a gente fala de empreendedorismo feminino e inclusão. Eu vou começar perguntando para a Aline, primeiro para a gente esclarecer o que é o empreendedorismo social. Legal, Marja, é bom a gente trazer um pouco esse assunto e inclusive desmistificar, né? O empreendedorismo, quando a gente fala de empreender, a gente está falando de resolver problemas reais. Então a gente está falando de uma solução de mercado que vai resolver um problema real. No empreendedorismo social, a gente pega um problema social, né, de uma comunidade, de um território, de um recorte da população, como as mulheres pretas, como as mulheres em situação de vulnerabilidade, e esse grupo, ele empreende ou resolve um problema para esse grupo. Então, o empreendedorismo social hoje, no país que a gente vive, né, com tanta desigualdade, tanta diferença de uma região para outra, ele é crucial para qualquer tipo de economia. Né? A gente, quando fala em empreendedorismo social, a gente está falando de um recorte da população, a gente está falando de inovação criadora de mercado. Porque tem todo um recorte de população aí ávido para ser consumidor, para ter soluções para outras coisas, que precisa aí que o empreendedorismo, que a inovação, que pessoas que têm essa possibilidade, esse conhecimento, façam alguma coisa por nós, né? Pela sociedade como um todo. Então, o empreendedorismo social, ele é como o empreendedorismo, está desenvolvendo um negócio, mas ele está resolvendo um problema de um recorte da população ou de um território. E nesse sentido, a gente tem aqui dois grandes exemplos. Mas eu quero começar com a Jamile e perguntando como é que foi a sua jornada empreendendo com a Interpress, que é tão significativa, que depois em casa vocês vão lá acessar os sites, tudo para conhecer, mas agora ela vai falar. Jamile, conta como é que foi essa jornada. Então, a Interpress surgiu na necessidade de atender a demanda da comunidade surda. O surdo gosta de ir para show, gosta de teatro, gosta de lazer. E volta e meia, a gente ia para os eventos, chegava lá, os shows não tinha intérprete. Mas o surdo consumia, o surdo comprava ingresso. Então veio a ideia, por que não criar uma empresa que pudesse atender essa demanda? A gente começou a empresa, mas no decorrer a gente percebia que a gente era pessoas negras. E pessoas negras dificilmente têm acesso ao mercado. Eu falei, se eu sou uma pessoa negra, sou formada na área de Libras, tenho conhecimento, então por que não juntar o que eu gosto de fazer e somar com a comunidade surda e ainda somar com outras mulheres que, querendo ou não, têm sonhos, que formam na área, mas não conseguem trabalhar, como intérprete que muitas vezes só é lembrada no Novembro Negro. Então aí veio a questão, veio a Interpress, que aí tem. A Interpress é uma empresa que tem como proposta conectar mundos e pessoas e a valorização do profissional negro no mercado de trabalho, onde, através da Interpress, as mulheres conseguem realizar sonhos, estudar, trabalhar, viver a vida dos filhos, que muitas vezes é muito difícil hoje organizar. Ter um trabalho e ainda participar da vida dos filhos. Também na Interpress a gente tem homens, temos homens também, porque também a gente tem essa questão de
Não adianta querer lutar por igualdade e querer só uma empresa no corpo, só mulheres. Então, no geral, a gente tem essa diversidade, onde a intérprete tem pessoas negras, tem homens, tem pessoas LGBTQI+AP, que também é intérprete, que muitas vezes as pessoas contratam e falam assim, o evento é para pessoas LGBTQI+AP. Eu quero profissionais nesse perfil. Então, nesse perfil a gente atende. Se o evento é só para pessoas negras, os intérpretes que vão atender a demanda é intérpretes negros. E assim a gente vai trabalhando em conjunto. Quando é um evento no geral, a gente manda sempre um intérprete negro e um intérprete branco para que haja aquele trabalho em equipe. Se houver algum problema, o intérprete negro soma com a pessoa branca e vice-versa. E assim a gente vai caminhando. Mas a proposta mesmo foi tentar usar o diploma que a gente tem, porque a gente forma na universidade e pergunta onde é que a gente vai trabalhar. Porque, normalmente, a primeira regra tem que ter experiência. E como ter experiência se ninguém te oportuniza? A Interprete começou com colaboradores que ainda estavam estudando. E hoje tem muitos intérpretes que saiu da Interprete e é funcionário público no Instituto Federal, em universidades federais. Então, isso é muito revigorante saber que eu somei no sonho de alguém, que a Interprete somou no sonho de alguém. Fantástico, Jamile, fantástico esse trabalho. Agora a gente vai conhecer um pouquinho da história da Karine. Karine, eu vou falar depois, porque eu conheci o projeto da Karine de pertinho e é fantástico esse projeto que ela participou. Como é que o empreendedorismo social impactou na tua vida? Assim, o que você estava fazendo quando você entrou para o projeto, né, que gerou a marca Elas Fazem Nós? Então, eu entrei no Mulheres Empreendedoras. Ele é um programa dentro do SEDEP e eu entrei pelo fato de querer ter tempo com a minha filha, né? Que agora ela tem 3 anos, mas na época ela tinha 2 anos. E eu queria ter tempo e arranjar um meio de gerar renda. E aí eu entrei no Mulheres Empreendedoras e depois a gente foi encontrando alguns caminhos, pessoas e aí formamos o Elas Fazem Nós. Então isso mudou para mim, eu consegui gerar renda e ainda assim conseguir ter tempo com a minha família, com os meus filhos e participar aí desse grupo de mulheres, né, para a gente conseguir gerar renda através do artesanato. Essas transformações todas foram de um ano para cá? De um ano para cá. Eu entrei em março, mais ou menos, e aí agora nós já estamos... Nossa, cresceu muito, assim, a gente teve a ajuda do Sebrae, do Instituto Malve, da Semente, e aí de lá para cá, acho que cerca de 3 ou 4 meses, a gente mudou muito. Então agora a nossa renda aumentou ainda mais, né? Porque a gente tem capacitação, a gente consegue entender um pouco mais o nosso cliente, formar produtos baseados nessa persona, e aí conseguimos sim aumentar a nossa renda através do trabalho artesanal de nós mulheres da comunidade do Monte Cristo. Aline, a gente está ouvindo essas histórias, né? E a gente começa a ver o quanto, meu Deus, assim, deve ter ocorrido transformações nas vidas dessas pessoas. E a gente sabe que existem empresas que desenvolvem ações sociais. E eu queria que você explicasse a diferença do empreendedorismo social para ações sociais desenvolvidas por empresas. Porque são coisas distintas, né? E as pessoas podem confundir. Então, eu acho legal a gente esclarecer um pouco isso. Legal. Aqui a gente tem 2 exemplos de empreendedoras sociais, né? São mulheres que viram um nicho de mercado, viram um problema, né? A Jamile contou dela, a Karine dela, e desenvolveram negócios que estão empregando pessoas, que estão gerando renda e impactando essas famílias. Quando a gente está falando de negócios já existentes ou grandes corporações, organizações como um todo, tem uma área normalmente dessas empresas que está lá responsável pela responsabilidade social, sustentabilidade. Quando as empresas são maiores ainda tem institutos, fundações. Essas áreas das grandes empresas têm ações sociais ou têm ações para impacto social. Então, a ação social normalmente é um investimento numa ONG, um investimento numa associação, numa iniciativa lá do bairro para crianças e tudo mais. A ação de impacto social são programas como esse. Então, um programa que a Karine participou, ele é patrocinado pela Malve, por exemplo. Né? A Malve foi lá e ela dá todo o resíduo que sobra lá da indústria
para que as artesãs possam tornar produto e desenvolver o seu empreendedorismo. Então, aqui está um exemplo, né, de uma ação social apoiando um empreendimento, uma empreendedora social dentro dessa organização. Então, tem um papel muito importante das grandes corporações, das organizações, das empresas como um todo, maior, não precisa ser gigante, né, pequena também tem o seu quinhão, de apoiar novas empreendedoras sociais, empreendedorismo periférico, empreendedorismo negro. A gente está falando de diversas ações que podem ser feitas, não apenas pontualmente para solucionar ali, por exemplo, quando a gente teve a pandemia de Covid, a gente precisou de muita assistência mesmo, né? Quando a gente está falando de empreendedorismo social, a gente está falando de perenidade. Então, a gente está falando de uma nova posição para a Karine. E a Karine, as colegas delas, que está levando renda para a família dela, da mesma forma a Jamile. Então, isso tem uma perenidade, um impacto muito maior a longo prazo. É interessante, você falou da questão da pandemia, né? E aí eu vou passar a bola para a Jamile para saber, assim, o que você observou, né? Do avanço do empreendedorismo feminino com inclusão de uns tempos para cá. Você acha que a gente está caminhando, está evoluindo? Você acha que a pandemia melhorou esse cenário no sentido de trazer mais pessoas para apoiarem as iniciativas? Eu acredito que sim, a pandemia somou muito. Eu lembro quando a Interprete estava encaminhando ainda e veio a pandemia. Eu até falei, pronto, vai fechar. Aí de repente, a bola virou assim e as demandas passou a ser grande, a ponto que a gente teve que contratar mais colaboradores, porque existe a lei de acessibilidade que fala que é previsto que tenha intérprete de Libras nos programas, e live e tudo, apesar que muitos não cumprem, mas existe essa lei e o nosso número aumentou. Então a gente falou assim, a gente vai crescer. Hoje a gente tem o quê? A gente tem 52 colaboradores, que está espalhado por todo o Brasil. Eles não ficam em espaço físico preso, eles recebem a demanda de casa, assim não se torna aquele trabalho metódico que você vai todo dia bater ponto e muitas vezes não tem o que fazer. Eles recebem a agenda, atendem a demanda conforme a agenda que eles têm, e se não tem agenda, eles estão liberados para fazer o que eles bem entender da vida, porque a nossa meta na Interprete é trabalhar para viver e não viver para o trabalho. Então, a gente soube usar muito bem a oportunidade que a pandemia nos deu. Claro, a gente percebe que teve muitos negócios que fecharam, só que a gente usou a oportunidade que a gente teve para poder crescer de uma forma que hoje a gente conseguiu, no período de pandemia, para cá a gente conseguiu ocupar as 5 regiões do Brasil. Hoje, sim, a gente diz que a Interprete está em 5 regiões do Brasil, lá no Acre, onde o pessoal fala assim, mas o Acre existe? Sim, a gente está lá no Acre, por mais incrível que pareça. E é muito incrível isso. Eu acho que muitas vezes a gente, mediante as dificuldades que aparecem, a gente pensa em desistir e não vê o quão importante o trabalho que a gente faz a diferença na vida do outro. E que às vezes a gente só precisa olhar fora da caixa, que às vezes a gente olha aqui e fala, o problema não vai dar certo. Sendo que às vezes o problema a solução está aqui fora e a gente fica só no quadrado. Então, às vezes, ouvir opinião diferente, buscar meio de melhorar, porque a Interprete, a gente conhece muito sobre intérprete de Libras, sobre acessibilidade, marketing acessível, legendagem, edição, só que tinha questão maior, formação, como gerir a questão da gestão, como fazer isso, como fazer... Então, a gente teve a formação a formação do pessoal do Sebrae, a gente teve a formação da aceleração da Preta Ramp, que foi um impacto muito grande em parceria com o Facebook, e o movimento Black Money a gente nem fala muito, porque eles somaram muito. Então, a gente aprendeu a gerir caixa, a gente subiu. Antes, a gente não tinha coordenação, a gente tinha coordenador na Interprete, a gente tem administrador, relações públicas, supervisor. Então, hoje em dia, já tem cargos que até então só tinha o CEO e os intérpretes. Hoje não, hoje já tem uns degraus que aos poucos vai se desdobrando. Então, eu posso dizer que do período de pandemia para cá, a gente evoluiu muito e a meta é não parar, né? Porque a acessibilidade não é um favor, é um direito. E a partir do momento que as pessoas passarem a reconhecer isso, tudo vai mudar, não só na minha vida, mas na vida da comunidade surda. Só na Grande Florianópolis são quase 20 mil surdos. Então, onde é que está a acessibilidade? Onde é que está? Como é que você vai num banco e não tem intérprete de Libras? Você vai fazer a carteira de identidade, tem que levar o intérprete. Vai no médico, aí tem que pedir para a gente, ligar para a intérprete e falar, vocês podem fazer um serviço voluntário para a gente atender para a gente? Porque não tem intérprete de Libras aqui. Então, tem muito essa questão. E a Interprete, a gente tem sim uma cota social, a gente atende a comunidade surda de forma voluntária, quando a gente sabe que eles não têm condição de pagar, porque a gente sabe que a gente existe porque é da comunidade surda. Então, a gente tem a cota, tanto que a gente tem parceria com a Associação de Surdo, a gente dá todo o suporte que a Associação de Surdo precisa. Lá, hoje em dia, tem 2 intérpretes que atendem a demanda quando eles precisam. Então, é muito mais que dinheiro o que a gente faz.
dar o retorno para a sociedade daquilo que, de alguma certa forma, eles nos dão. Com inclusão, e aí o fantástico é isso vai se ramificando e vai crescendo e vai gerando outras histórias. É fantástico. Gente, o papo tá bom, né? Vocês em casa aí devem estar vibrando, só que é o seguinte, a gente vai ter que fazer uma pausa bem rapidinha. A gente vai tomar uma aguinha aqui e você em casa quer saber mais sobre o Sebrae Delas? Então você vai apontar o seu celular aí, ó, pro QR Code que aparece, para conhecer então o programa Sebrae Delas do Sebrae aqui do nosso estado. A gente vai para um intervalo rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com o Sebrae Delas, voltado para o universo do empreendedorismo feminino. E o tema de hoje é o empreendedorismo feminino com inclusão. O time que está aqui comigo é especial, Aline Goulart, Jamile Lima e Karine. Bom, todas com uma bagagem incrível, mas agora eu quero começar perguntando sobre essa característica de quais as principais de um empreendedor, nesse sentido, um empreendedor inclusivo, do lado social. Porque provavelmente pode ter alguém em casa que deve estar pensando, pô, eu poderia fazer uma iniciativa assim, assado. Queria que você falasse um pouco disso, Aline. A pessoa empreendedora, no geral, ela é uma grande resolvedora de problemas, né, Márcia? Porque empreender é resolver problemas, gente. Todo dia ali é aquela sensação difícil. Quando a gente está falando de empreendedorismo social, a gente está falando de um recorte ainda maior de resolução de problemas, porque a gente tem mais dificuldade de acessar o conhecimento do empreendedorismo, a gente tem mais dificuldade de acessar investimento, programas específicos. Então, o empreendedor social, ele tem, eu sei que você está pedindo características, mas a gente também tem que trazer aqui a realidade de que é mais difícil você empreender um negócio de impacto social e você ter um empreendimento social, né? E para isso a gente precisa de programas como o Sebrae Delas, que está pegando um recorte, né, feminino, programas como o Peta Hub, que a Jamile participou, que está olhando especificamente para essa interseccionalidade dentro da comunidade. Então, mas as principais características dessas pessoas são pessoas que têm alguma habilidade. Esses dias a gente estava falando de hobbies, como transformar um hobby em um negócio. Todo mundo ali faz alguma coisa, sabe desenvolver alguma solução, um serviço, um produto, né? No caso da Jamile, da Karine, está aqui a parte manual, que ela manda super bem. Então, como que estruturadamente a gente pega esse hobby ou essa habilidade, essa competência e a gente transforma num negócio. E aí tem uma série de passo a passo, né, um caminho empreendedor a ser percorrido para que a gente explore o público, explore o mercado que aquele segmento está inserido. Então tem ali uma série de ferramentas, técnicas que esses programas como o Delas vão ensinando para que a pessoa possa aplicar e assim ver se esse hobby ou se esse negócio ele tem aderência no mercado para se transformar no empreendimento social. Empreendimento social, e aí o Elas Fazem Nós, agora, né, é aquele filho que nasceu e agora tem que educar, tocar o barco, e essa marca que é formada por 9 artesãs empreendedoras da comunidade do Monte Cristo, agora vai seguir, né, passaram pelo projeto que envolveu a Semente, a Malve e tudo mais, agora vocês vão seguir porque novas mulheres irão chegar para passar por um processo. E aí, agora que as tuas colegas, as tuas vizinhas, as tuas companheiras ali do bairro vocês vão tocar juntas a marca, o que impacto, quanto você viu a transformação na vida de quem tá junto contigo nesse barco? Então, a gente pretende sim continuar, né? Estamos alcançando novos caminhos, né? Fazendo novas feiras e exposições que a gente não esperava, né? Então, estamos conseguindo acesso à Alfata Femme, que é uma feira de produtos feitos por mulheres. Vamos ir para a feira de Minas Gerais, né? Então, a gente está super empolgado com isso, com bastante expectativas. E isso nos motiva todos os dias, né? Porque a gente tem visto o crescimento e o quanto os aprendizados, os cursos que nós fizemos, quanto a atenção que foi voltada a nós, tem tido os resultados.
Então, a gente mudou totalmente a forma de produção, de ver o nosso cliente, mudamos totalmente a forma de apresentar o nosso produto e isso tem impactado na gente com o crescimento do nosso negócio. Então, a gente vê que tem crescido até a visualização sobre nós, porque muitas pessoas gostam dos nossos produtos, das nossas histórias e de nós, né, mulheres e empreendedoras que estamos correndo atrás de ganhar o nosso dinheiro e ainda assim cuidando dos filhos e com todos os empecilhos que normalmente uma mulher tem, né? Então tem mais essa causa social também, que é um pouco mais difícil, como a Aline mesmo pontuou, mas a gente tem conseguido seguir em frente e isso impacta muito a vida minha e das minhas colegas. E a gente pode dizer, né, que, por exemplo, a sociedade está mudando aos poucos, porque hoje a gente percebe que tem vários meios para que nós mulheres consiga nos capacitar, ter o nosso próprio negócio e acreditar que o nosso sonho não é só algo que tem que ficar na gaveta, que a gente pode tirar da gaveta e transformar em algo real. E não só transformando a nossa vida, mas a vida das pessoas que estão em nossa volta. A gente, nossa, mas é só uma ideia, será que vai dar? Mas e se a gente não tentar? Tem tanta gente que às vezes acredita mais na gente do que a gente mesmo, mas o primeiro passo para o sonho se tornar algo grande e certo é a gente acreditar. E hoje o que não falta é programas de aceleração que dá suporte para que as mulheres cresçam muito mais do que elas acreditam. E o primeiro passo é sempre acreditar. Eu digo, como experiência, por exemplo, a Preta Rambe, nossa, foi uma aceleração tão incrível que além de dar o prêmio para a gente, deu formação de como administrar tudo, deu atendimento psicológico para a gente e ainda tá levando a gente para a Feira Preta, que é um evento afroempreendedorismo que acontece todo ano e é um dos maiores da América Latina, administrada por uma mulher negra. Então, é muito incrível isso. Então, eu acredito sim que as mulheres têm que parar com essa ideia de que para ser válido, ela tem que ter já investimento. A gente começa do zero. Eu lembro que eu estava saindo da faculdade, quando eu peguei e falei assim, eu tenho esse valor aqui, o que é que eu vou fazer? Vou voltar para casa, vou ficar aqui, vou investir em algo meu? Optei em investir em algo meu e deu certo. Mesmo? Você arriscou. Tem aquela ditado que diz assim, vai com medo mesmo. Sim. É mais ou menos por aí, né? Bem isso. Tem que ir, vai mesmo. Você ia falar aquela hora, Aline? Eu ia comentar da história da Karine, porque não tem uma fórmula, né? Cada uma vai buscando tem os seus apoios, vai buscando a sua história. Mas elas são uma história tão incrível que em 5 meses elas fizeram novos produtos, desenvolveram, testaram novos módulos, novas formas de fazer. Elas se dividiram papéis, então tem a administradora, tem a pessoa do marketing, tem a administrativa, tem a comercial, tem a parte da criação. Né? Elas desenvolveram a persona, elas fizeram a marca, abriram redes sociais, começaram a participar de novas feiras. Tudo isso em um espaço de tempo de 4, 5 meses, né, Karine? Isso. Então, assim... Relâmpago, né? Relâmpago. A gente vê uma transformação muito grande quando a gente reúne esse grupo, reúne quem tem o propósito, o empreendedor social, né? A pessoa empreendedora social, ela tem um propósito muito forte, essa característica muito forte. Aline, eu não já te interrompendo, mas assim, ó, eu vou pedir para você continuar falando, porque eu vou furar o protocolo aqui. Eu vou pedir, enquanto a Aline fala, eu vou pedir para a Karine ir lá, pegar uma bolsa, traz para cá, bota aqui e a Aline continua falando. Vamos lá, continua falando que ela vai pegar a bolsa. Vou contendo, né? Porque o propósito, e eu acho que a Jamília traz isso muito forte, né? Quando a história da faculdade, da formação dela, vem com um propósito muito forte antes de começar a empreender. Antes da coisa dar certo... A ideia já está ali, né? Exato. Você tem que construir, claro, vai dar trabalho, mas... Você tem um propósito de impactar, né? Você tem um propósito de resolver um problema e você tem a intencionalidade de fazer isso um empreendedorismo social, que vai impactar a sociedade, vai impactar as pessoas que a gente está... A Jamília tem 50 funcionários, lá elas estão em 9 mulheres, eu tenho certeza que vai crescer cada vez mais. Então, a gente vê o propósito junto com a intencionalidade dando um resultado dessa velocidade, como é a história da Karine. Ó, a Karine chegou com a bolsa. Bom, vamos, quem sabe, faz ao vivo? Pedir para os meninos aí mostrarem darem um close na bolsa. Eu já vou adiantar que eu já tenho meu tapete. Eu comprei já meu tapete do Elas Fazem Nós. E eu aprendi lá no projeto, né? É uma clutch. Uma clutch. Isso é muito chique.
É uma clutch, gente. E esse A cara modelo, do verão, né? a cara do verão, nas cores do verão, esse modelo foi desenvolvido iterando com o público-alvo, que é uma parte muito importante do empreendedorismo. Ô, Karine, esclarece aí pra gente, é feita de crochê, né? Ela é toda feita em crochê, fio residual, que é o reaproveitamento, né, da indústria têxtil. E tudo que é usado nela aqui, a princípio, é o reaproveitamento. Inclusive, esses corinos aqui, ó, são restos de cinto. A gente faz o forrinho aqui, ó, dela com restos de cortina, tecido da indústria, né? E aí faz toda essa parte de designer agora, depois do nosso curso, né? Então, a gente fez pensada no verão, ó, um suportezinho, todinha. Linda. Linda, fantástico. Toda feita à mão. Toda feita. Gente, é isso que eu falo, né? A Karine estava explicando ali, né? Todos os materiais são reaproveitados e é o crochê com ar, só repetir ali O crochê com fio de malha residual. Fio de malha residual. É fantástico as duas iniciativas. E a Jamile falou uma coisa aqui que me provocou um impacto, né? E eu quero trazer isso muito claro para as mulheres que estão em casa assistindo esse programa, né? Por que muitas vezes os outros acreditam e a gente não acredita? Aline, por quê? Assim, às vezes você pensa assim, não, eu sou louca. Eu tô tendo... isso aí é uma viagem. E aí a gente às vezes para em casa, às vezes assiste um filme e eu, meu Deus, olha só como é que o cara começou. Ele começou na garagem dele, ele começou no quarto dele, ele começou... Por quê? Existe um bichinho que vive dentro de nós, Mari, chamado complexo de impostora. Vamos esclarecer isso. Eu já conheci O esse. complexo de... Já conheceu o teu Já. bichinho? Você já conheceu o teu bichinho também, Jamile? Então, essa dificuldade eu não tenho, porque primeiro eu sou baiana e baiano é rosado. É rosado, né? E também eu tenho TDAH e dislexia. Quando eu mudei para o Sul, eu tive uma dificuldade muito grande de entrar no mercado de trabalho. Eu estava formando, gente, a universidade dizia para mim que eu não poderia ser intérprete porque eu tenho TDAH e dislexia. Eu reprovava nas bancas do Instituto Federal, porque eu tenho TDAH e dislexia. Eu falei, só quem me acolhia era o Estado como intérprete, ou os eventos. Então eu falei, não é possível. Como é que eu vou formar? Eu estou tendo um diploma federal e eu não vou conseguir ser intérprete federal. Eu falei, não, isso está errado. Eu falei, já que eu não posso ser intérprete, eu tenho que pagar minhas contas, vamos usar o que eu sei fazer, porque o mercado está aí e eu vou usar ele. E foi assim que eu falei, não tem essa. A partir do momento que a gente acredita em nós, e eu tenho um diploma que prova que eu sou capaz, ninguém vai dizer que eu sou menos disso. Botei na minha mente que eu não aceito menos de ninguém. E um não, para mim, eu só aceito quando não tem jeito de eu virar em sim. Porque o impossível é você que coloca um limite. A partir do momento que você está fazendo não vai prejudicar ninguém, nem a você, é válido lutar até o final. Hoje eu digo assim, ó, de todas as instituições que eu participei do processo seletivo, a única instituição que me beneficiou foi a prefeitura. Me deu acessibilidade, ledor, audiodescritor, tudo que eu tinha direito. Porque eles falaram assim, eu percebi que eles acreditaram em mim quando eles falaram mesmo assim, não, ela é intérprete, tem TDAH, tem dislexia, mas é capaz. E tem o diploma dizendo que ela é capaz. Então, eu acho que sim, a gente tem que acreditar cada dia mais em nós, independente de onde vem, ou do estado ou região. Porque é muito mais do que as outras pessoas dizem. Se você não acredita em ti, ninguém vai acreditar. É teu sonho, é tua necessidade de mudar o mundo. E a gente sabe que tem muito empreendedor que surge por necessidade. Ou ele vai empreender, ou o mercado não vai aceitar, não vai acolher ele de forma que ele gostaria. Então, para ser empreendedor por necessidade, tu tem que acreditar naquilo que está fazendo. E quando eu comecei com a Interpress, foi isso. Ó, a Interpress é isso. Vocês não vão mudar? Não. É isso. Karine, você falou ali, quando ela falou síndrome da impostora, você assim, já se mexeu na cadeira e já disse, eu passei por isso. Você não acreditava que isso pudesse dar certo? Não. É porque eu já cheguei a essa questão. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque assim, ó, eu tenho o Regenera Arte. O exemplo que eu vou dar é na prática. Eu faço lettering, então eu faço frases inspiradoras. E aí eu vou fazer a frase. Eu não gostei, tá péssimo. Eu não vou vender isso. Eu me falo isso, guardo na gaveta e acabou. Quando chega no dia da feira, meu marido vai lá e fala, amor, pega aquela lá que tu fez, vamos levar para vender. Chega lá, vende. Eu amei, lindo, maravilhoso. Aí um dia eu cheguei a questionar isso. Pô, Aline, por que isso? Aí ela me explicou. Isso é a síndrome da impostora, que é algo que a gente tem dentro de nós mesmas,
que a gente acaba duvidando da própria capacidade. Mesmo tendo essa capacidade, a gente fica, mas será? Não está bom o suficiente? Então, aí, essa parte, entra mais aquela parte de o que a Jamile falou. É colocar ali e botar uma meta e eu vou fazer e não interessa o que os outros pensam. O que acaba me pegando nessa síndrome é isso. Pô, eu não achei legal, eu acho que alguém vai olhar e vai dizer que não tá bom. E aí acabo ficando com essa síndrome da impostora. Então vamos eliminar ela. Então vamos decretar aqui que show, síndrome da impostora. Gente, o papo tá tão bom, esse bloco já acabou. Vamos, você em casa aí, ó, a gente vai parar aqui rapidinho, vamos tomar uma aguinha, aquela coisa bem rápida. Enquanto isso, você quiser conhecer mais sobre o programa de empreendedorismo feminino do Sebrae, acesse o QR Code aí, ó, que está na sua tela. A gente vai para uma pausa e a gente já volta. Estamos de volta com o Sebrae Delas. E agora a gente vai para o nosso último bloco de bate-papo com essas convidadas super especiais. O tema de hoje é o empreendedorismo feminino com inclusão. E a gente falou tanta coisa boa, e aí já estamos no último bloco, então vamos começar a falar agora do futuro, né? Do que vem pela frente e do que rolou nesse 2022. Aline, quais as principais ações que foram desenvolvidas aí pela Semente, com parceria com o Sebrae, enfim, de inclusão nesse 2022? É legal. A gente tem vários programas no país inteiro, né? Alguns com o Sebrae, alguns só da Semente, outros com outras empresas. A gente atua bastante com empreendedorismo periférico, empreendedorismo feminino. Então, a base do que a gente faz está baseada no impacto social, né? A gente tem aí como objetivo promover a prosperidade, que é um pouco do que a gente estava conversando aqui, olhando aí para uma inovação que valoriza a vida. Dentro do Sebrae Delas, o Sebrae Delas é uma grande comunidade, uma comunidade em que as mulheres se encontram. Eu já fiz a turma, eu participei da turma X, participei da turma Y, conheci a fulana, né? Já estou trabalhando com aquela outra, então a gente é uma grande comunidade. Dentro do Sebrae Delas, em todos os programas, cada um olha para um segmento. Então, tem um programa do Sebrae Delas, que a gente tocou esse ano, só para as mulheres que querem, assim como a Karine, começar a empreender. Então, a ver como é que é esse hobby, ou como é que é essa necessidade, ou como é que, dentro daquele contexto, ela vai transformar aquilo em um negócio. Outro programa para as empreendedoras que já têm um negócio, mas precisam escalar. Outras que já estão escalando, precisam estruturar melhor essa empresa, então já estão num tamanho de empresa muito maior. Teve um programa que a Jamile participou, inclusive, fazendo a Libras, só para empreendedoras de startups, então olhando para empreendedoras mulheres na tecnologia. O Sebrae Dela também apoiou o programa com a Malvi, que a Karine participou. Então, também estava lá, né, o Sebrae Artesãs e o Sebrae Delas juntas, então, apoiando as mulheres lá no Monte Cristo. Então, esse foi um pouquinho do que rolou esse ano. E o ano que vem vai rolar ainda mais. Então, vão abrir novos programas para novos públicos. A gente já está começando a desenhar, vem muita novidade por aí. Vai ser um pouquinho diferente do que está rolando nesses últimos anos. Queremos o meu spoiler é só que vai ser diferente. Mas que é para o pessoal participar, entrar nessa lista, ver bem certinho qual que é o perfil que mais se adequa ao momento que você está na tua vida empreendedora. E venha, porque não só a parte da capacitação, agora que a gente já tem um pouquinho mais de mobilidade para fazer encontros, para conseguir ter esses momentos de troca, mais como a gente está fazendo aqui. Então, vou dar esse pequeno spoiler, vai ter mais esses momentos no ano que vem. Então, além das capacitações, o Sebrae Delas, ele sempre olha para o desenvolvimento do negócio, óbvio, né? Estamos falando de Sebrae, mas quando a gente está falando de empreendedorismo feminino, do desenvolvimento da mulher, nessa liderança, nessa empreendedora, para que todas as mulheres possam esconder ali seu bichinho e virar Jamiles, porque a Jamile é sensacional, né? Para você que está assistindo agora, esse bichinho que ela falou é a síndrome da impostora, né? Exato, a gente acaba com ela ali no programa e também para expandir essa rede. Então, o Sebrae Delas sempre olha para a mulher, para o negócio e para a rede que ela faz parte. E o ano que vem, em cada segmento, a gente vai aí fomentar um pouquinho mais em cada uma desses segmentos.
Fantástico. Então, a mulherada já está assistindo, já se programe. Ela não quer dar mais spoiler, eu estou querendo arrancar pelo menos um mês aqui, que vai começar o Sebrae delas, assim. Em janeiro as inscrições já estão abertas, já começamos o ano fazendo a seleção, então já conseguindo ali ver quem vai para cada turma, né? As capacitações vão estar disponíveis o ano inteiro, então vem muita coisa boa para ir. E o Sebrae delas, como essa comunidade, tem outros segmentos também, tem os encontros dos Entre Elas, que são palestras online que ocorrem com empreendedoras já de sucesso, que vêm contar os seus cases, o que deu certo, o que não deu certo. Então tem uma série aí de possibilidades para essas mulheres empreendedoras entrar para essa comunidade e poder se desenvolver. Fantástico. E agora eu quero saber do futuro do Elas Fazem Nós. A Karine já contou algumas coisas, né? Já falou que tem viagem, tem feira. Mas assim, ó, Karine, vocês... Eu acho que é uma viagem no sentido de que aconteceu tudo tão rápido, 5 meses. O que elas fizeram foi fora de série, né? De aprendizado. E a transformação da vida de vocês, né? E agora, vocês têm a viagem de vocês é para esse ano, é para o ano que vem? Como é que estão os planejamentos aí para esse 2023 também do Elas Fazem Nós? Na verdade, nós, pessoas, não iremos viajar. O que vai aos nossos produtos para Minas Gerais. E aí vai ser agora, no começo de dezembro, que vai ocorrer essa feira. E os nossos produtos vão estar lá junto com o Sebrae. E o futuro, né? E o que nos aguarda, eu acho que é bem grande. A gente tem bastante expectativa, visto que agora a gente tem mais voz ativa, temos mais pessoas conhecendo o nosso negócio, mais pessoas sabendo um pouquinho de nós. Então, eu acho que só tem a crescer, né? Nós nos esforçamos para isso, temos levado bem a sério o Elas Fazem Nós, e todas nós nos esforçando para que ano que vem tenhamos 20 mulheres, 30 mulheres atrás dos artesanatos, produzindo e vendendo pelo Brasil todo, se Deus quiser. Vocês pretendem ampliar? Vocês são um grupo de 9 mulheres, mas isso pode aumentar, então. Essa equipe não vai ficar nas 9. Vocês querem aumentar essa rede e ensinar essa arte do artesanato também? Sim, a intenção é que primeiro fazer aulas, né, de crochê para ver a habilidade, ensinar, até para que quem queira fazer fora dali também possa ter essa oportunidade, e também trazer pessoas para acrescentar ao nosso grupo, né, e estar chegar a produzir com quem já está desde o início, uma escala de produção mais alta, mais grande, e acabar vendendo para mais lugares e mais feiras para conseguir alcançar essas outras feiras, né? Deixa o Instagram aí, @elasfazemnós, né? Exatamente, @elasfazemnós. E aí quem quiser, achou linda a bolsa, e elas têm um monte de coisa, tem tapete, tudo, pode entrar lá no Instagram, que aí pode entrar em contato pelo Instagram com vocês, né? A gente também faz venda através do Instagram, então pode entrar em contato através do Instagram, mandar mensagem, que a gente faz o atendimento por lá também. Maravilha. Jamile, com toda essa tua jornada, com toda essa tua experiência, eu quero que você fale para as mulheres em casa e que está assistindo esse programa, né? Que está pensando em ser uma Jamile, empreender no ramo, né, da inclusão. Eu queria que você falasse um pouco aí essa mensagem, porque vai já no final do ano, e aí quem está pensando em tirar um sonho do papel, às vezes uma fala muda a sua história. Então, eu acho que eu deixo como recado a seguinte mensagem, assim, que acreditar no seu potencial, acredita no seu negócio, porque ninguém melhor que você conhece o seu negócio. Então, se você não acredita, então é impossível. Então, acredite no seu potencial, acredite no seu negócio, acredite em você. Acredite que você pode mudar a sua vida e a vida de outras pessoas. E muito além. Ir muito além. Aline, aquela mensagem já direcionada para o pessoal se programar para 2023. Por favor, QR Code, né? Vi você falando que o QR Code está ali sempre na tela, então conhecer o Sebrae delas, né? Conhecer a história do Sebrae. A gente tem aí, a Jamile está falando, para se reconhecer, ter essa potência de dentro, o Sebrae delas, ele tem esse poder,
né? Quando a gente reúne mulheres, esse poder ele sai, ele emana. Então vem para dentro dessa comunidade do Sebrae Delas, a gente vai ajudar a buscar o teu negócio, a desenvolver ele, a se desenvolver, a criar essa rede. E quando a gente não tiver assim muito Jamile, já vou usar Jamile como adjetivo. Quando a gente não tivesse muito Jamile, a gente está ali nessa comunidade em que a gente consegue se levantar. Então, não desista. Eu acho que esse é o principal recado. Não desista. Porque dificuldade a gente tem todos os dias e a gente tem aqui essa comunidade forte para que a gente possa se apoiar e quando não estiver muito acreditando, a gente volte a acreditar rapidinho. A dificuldade faz parte, né? Eu ia pedir para a Jamile passar também os contatos, esqueci de perguntar, mas agora já me lembraram. Os contatos da Interpress. Se tem Instagram, o site também. Sim, a Interpress tem Instagram, pode procurar @interpress.empresa, tá? O site é interpress.com.br, vai achar muito fácil, né? Lá vai ter as fotos de todos os colaboradores da Interpress, que a gente faz questão de deixar bem claro quem faz parte de toda a equipe. Então é muito fácil de achar. Legal. Perfeito. Inscrição, tudo no site. Tudo no site do Sebrae. Vai estar lá, a pré-inscrição já está rolando, então já dá para conhecer quais são as trilhas, qual que é o teu perfil, né? Conhecer um pouquinho mais. O programa ele é muito legal porque no início, logo no início, a gente faz um diagnóstico. Então você começa vendo em que momento você está, da tua ideia, do teu negócio, como é que está a tua moral, né? O quanto você está acreditando naquele negócio e no final a gente roda de novo após ter trabalhado competências, habilidades do seu próprio negócio, para que a gente possa comparar e ver o quanto essa mulher cresceu. Mais do que esse negócio, né? O quanto essa mulher empreendedora cresceu. E lembrando que os programas do Sebrae, principalmente o delas, é acessível à comunidade surda. Se a comunidade surda, mulheres, quiser fazer o programa, é possível sim, tá? Exato, não é só eventos, Não, né? Tá não. ali toda a parte da educação empreendedora. Se a gente está falando de social, a gente está falando de acessibilidade, a gente está falando de diversidade, então todos os públicos eles têm que estar contemplados. O Sebrae Delas é inclusivo. É inclusivo. Não, super inclusivo, né? Vamos reforçar, ele é super inclusivo. E tem uma coisa que me veio agora na cabeça, né? A gente está agora no penúltimo programa do ano, mas tem que ter a disposição também, né? Eu acho importante, assim, que por mais que existam dificuldades, as dificuldades vão, né? As pedrinhas estarão no caminho, mas tem que ter aquela... Tem que tirar o tempo para querer aprender, tirar o tempo para querer crescer, evoluir. É necessário essa questão de encontrar um tempo para dar um passo na vida, né? Total, assim, mas eu vejo entre as participantes do Delas, principalmente, são várias, né? Só esse ano a gente atendeu mais de 2.000 mulheres, mais de 2.000 novas empreendedoras no mercado, ou empreendedoras crescendo no mercado. E é muito difícil a gente... adaptar a vida, estar ali no dia a dia da escola, da criança, do seu negócio, tendo que fazer tudo isso. Então, a gente tenta facilitar ao máximo, né? Parte do conteúdo gravado, aí você pode tirar dúvidas com a monitora depois, a consultoria. Então, a gente vai desenhando o programa para que ele se adapte também a essa vida. Só que precisa ter esse momento, precisa ter esse foco, né? Organizar, assim como no empreendedorismo, a gente precisa organizar a empresa, organizar a nossa vida para dar tempo de olhar as coisas, de poder aplicar, porque tem diversos perfis, aquela pessoa que vai olhar e não vai conseguir aplicar naquele momento, mas vai estar um pouco impactada, mas a diferença realmente é empreendedoras como a Jamile, empreendedoras como a Karina, que vão lá, pegam aquela ferramenta, colocam na prática, aplicam no negócio e o negócio só vai. Então, e deixando claro, né, que é para as mulheres de Santa Catarina. Mulheres de Santa Catarina, do estado todo, podem se inscrever. Boa parte do programa é online, né? Toda a parte de capacitação, ele está disponível offline também, então não precisa estar ali naquele momento, naquele dia, naquela hora marcada. Então, tudo para facilitar a vida dessas mulheres. Gente, só agradecer, o programa foi fantástico, vocês trouxeram um conteúdo maravilhoso, com certeza as mulheres em casa devem estar impactadas e já, né, vão acessar, vão entrar, vão se programar, vão ver, ela já deu todos os spoilers que a gente conseguiu arrancar sobre o Sebrae Delas para 2023. Espero que no último programa eu consiga mais uns spoilers da Marina ali. Mas, ó, ela já deu o caminho das pedras aqui para vocês darem o primeiro passo.
Muito obrigada, meninas, e sucesso, mais sucesso, sucesso, boa sorte para nós. Bom, gente, a gente encerrou então mais um Sebrae Delas, né? Com essas convidadas especiais que cada uma delas tem muito a nos ensinar. E você ficou então interessado em participar? Então, acessa aí o QR Code que aparece na sua tela. Obrigada pela audiência e até o próximo Sebrae Delas. Tchau, tchau!